Domingo importante para a política brasileira. Além da posse de deputados e senadores, serão escolhidos os presidentes das duas casas. O cargo é fundamental na hora de colocar em pauta as votações no Congresso Nacional. Nas urnas, o eleitor deu chance a novos rostos na política. Do jeito que tá, não dá para ficar. 198 deputados federais vão tomar posse pela primeira vez neste domingo. É o maior número de estreantes desde 1998. Entre eles estão o ex-presidente do Corinthians, André Sanches, e o cantor sertanejo Sérgio Reis. Pra aquele sertão afora, sol. Aí é só verificando o dia a dia da responsabilidade deles no Congresso. Entre os reeleitos, velhos conhecidos. E aqueles que tinham um trabalho, que representavam bem a sua categoria ou a sua população, acabou voltando. Muitos não voltam porque foram eleitos senador, muitos não voltam porque pela idade desistiram da política. 28 partidos elegeram representantes, o que deve acirrar a disputa pela presidência da casa. 4 nomes concorrem: Eduardo Cunha, do PMDB do Rio, Arlindo Quinaglia, do PT de São Paulo, Júlio Delgado, do PSB de Minas e Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. O PSDB reuniu hoje a bancada para fechar apoio a Delgado. É a candidatura que, a meu ver, apresenta as melhores condições de garantir a independência fundamental que a Câmara dos Deputados não teve nos últimos anos. No Senado, onde os mandatos duram 8 anos, apenas 5 representantes foram reeleitos. Destaque para o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Já figuras tradicionais, como Eduardo Suplicy e José Sarney, deixarão a casa. O tetracampeão do mundo, Romário, encabeça a lista dos novatos. 2 PMDBistas disputam a presidência da casa. Renan Calheiros tenta a reeleição, enquanto Luiz Henrique se apresenta como uma candidatura suprapartidária. Ele já ganhou o apoio do PSDB, do PP e do PDT. A minha característica é essa: obter resultado pelo diálogo construtivo. O Congresso não caminha por projetos pessoais, candidaturas avulsas. Pela frente, o Congresso terá que votar projetos do governo com ajustes para a economia, alterações em direitos trabalhistas, além da pressão pela reforma política. A questão da reforma, citada pela presidente Dilma Rousseff na primeira reunião ministerial do ano, foi debatida ontem num seminário realizado pela TV Cultura, em parceria com a OAB de São Paulo. Para que isso aconteça, nós vamos precisar de lideranças de sociedade civil. Das lideranças político-partidárias, eu não espero nenhum movimento. É isso. Como será o novo Congresso? Os congressistas voltados mais para assuntos do cidadão? Essa reportagem me deixou tranquilo, porque o senador Renan Calheiros disse que o Congresso não caminha por projetos pessoais. Trata-se de um homem que jamais teve um projeto pessoal e sempre trabalhou pela coletividade. Então, eu acho que o Brasil está tranquilo nessa eleição e estaremos em boas mãos. O timão do nosso país, o leme estará sempre singrando na direção ao coletivo, sem nenhum compromisso pessoal ou alguma vantagem própria. É isso, né, Cortella? A esperança é a última que morre. Eu acho que essa ironia boa que o Saldiva traz, né, evidentemente que é irônico, né, expressa uma parte da compreensão de uma parcela do eleitorado. Agora, não há um Congresso novo se não houver um cidadão novo e um eleitor novo. Não há possibilidade, nenhum dos homens e mulheres que domingo agora toma posse, tomou aquele poder. Ele está lá porque ele foi colocado lá. Eu quero dizer com isso não que o cidadão e a cidadã seja sempre responsável por todas as coisas, mas no caso específico, ninguém que vai tomar posse domingo usurpou o poder, não da nossa democracia. Isso significa que nós precisamos formar mais politicamente a nossa sociedade se a gente quiser um Congresso que tenha outra dimensão. Ademais, não só o presidente das duas casas legislativas, ele tem a capacidade de ordenar os projetos em pauta, mas tem um outro elemento que na história do Brasil já foi importante, o fato de ser o terceiro na sucessão no caso de algum impedimento ou de doença ou de morte em relação à substituição da Presidente da República e do seu vice. Nós já tivemos outras vezes essa circunstância dentro do Brasil. Por isso, é um poder bem disputado. Agora, eu fico tranquilo, não em relação ao conjunto, mas porque as pessoas nas quais votei são pessoas de bem. E por isso eu estarei bem representado. Agora, essa representação que você fala no Congresso Nacional,
por que, então, o Brasil precisa de quê para que esse cidadão se envolva mais com a política? Porque o que se ouve muito dizer, eu não estou cuidando da política, mas alguém vai cuidar para você. Então, frase clássica, os ausentes nunca têm razão. A melhor maneira de participar de algo é dizer que não quer participar. É que nem reunião de condomínio. Eu não vou porque é só uma briga. Então, quem está lá decide. Eu não participo dessas coisas porque é só uma discussão. Bom, usando uma clássica frase de quem? Acho que do Martin Luther King. O que me preocupa, dizia ele, né, não é o alarido dos ruins, mas é o silêncio dos bons. Isto é, gente boa que se cala diz eu não quero participar. Ao contrário, para fazer uma coisa decente, um país decente, dá trabalho. Tem que sair no dia a dia, tem que discutir, tem que começar no bairro, tem que olhar dentro do prédio, tem que ver a discussão sobre água, destino de lixo, como é que a gente faz mobilidade urbana. São coisas assim. Eu não me meto na vida alheia. Esse é o princípio da degradação. Uma democracia é aquela em que a gente participa também da vida alheia, não é que a gente se mete. Agora, o Marco Bandeira aqui pelo Twitter, Cortella, levanta um ponto importante. O quociente eleitoral distorce a vontade do eleitor. Ele está falando aquele puxador de voto, né? que leva outros eleitores que não foram eleitos pelo voto, que levam outros candidatos. Sim, claro. Que não tiveram votação suficiente para estarem lá. A questão do suplente para senador também é outro acontecimento que não foi eleito pelo povo. Eu acho que a gente tem aí, eu, por exemplo, sou parlamentarista, defendo o voto distrital misto, acho que isso corrigiria um pouco, né, dessas distorções. Agora, enquanto isso não acontece, nós temos de fazer uma pressão por parte, inclusive, das entidades ligadas aos profissionais da sociedade, movimentos em geral, para que haja uma reforma política efetiva que possa dar outra destinação a essa lógica. Porque, do contrário, na próxima eleição, nós vamos reclamar de novo que foi do mesmo modo, ou que há uma subrepresentatividade de algumas regiões, como é o caso do estado de São Paulo, e assim por diante. Então, vamos esperar mais 4 anos? Não. Se a gente é capaz de organizar bem uma Copa, como nós fizemos no ano passado, a gente é capaz, não sobramos organizar uma seleção, mas a Copa estava bem organizada. A gente é capaz de organizar um bom país também, né? Saldiva, então, reforma política já. Eu acho que é fundamental, mas eu sou um pouco, não sei se eu estou meio descrente, mas é que... Isso é porque é uma sexta-feira, já está cansado, mas o sistema... Como é que você vai fazer uma coisa que contraria o sistema vigente dirigido por quem está lá? Então, eu acho muito pouco provável que a reforma política, né, quebre esse sistema de representação desigual, que faça com que você não tenha essa proliferação de partidos para depois você obter lucros com ele. Quer dizer, a gente sabe o que está errado. Sabe como é que eu me sinto? Você sabe a doença que tem, mas você não tem as condições de aplicar a medicação. Essa é uma situação das mais frustrantes, porque qualquer indivíduo minimamente inteligente e consciente sabe que esse sistema não vai funcionar. E a gente não consegue, há décadas, fazer uma reforma política que dê o mínimo de decência ao sistema eleitoral brasileiro. Senhores, tem muitas mensagens aqui de espanto e de surpresa dos telespectadores com a presença do Paulo Maluf esse ano no Congresso Nacional. Ele, na verdade, saiu no último momento da ficha limpa, porque ele estava com processo e ele conseguiu sair do processo de ficha limpa. Exatamente. Houve, aliás, não só ele, outros também tiveram esse mesmo direcionamento. Eu acho que algumas figuras da nossa política, elas hoje são muito mais exóticas do que, de fato, produzem alguma perturbação. Já produziram, agora é mais exótico. Agora, espanta mesmo as pessoas, porque se imaginou que aquilo teria um peso, em relação à lei da ficha limpa, que não permitiria qualquer tipo de retrocesso. Mas acontece, como aconteceu agora nessa situação. Quando você fala, e é verdade, Saldiva, da dificuldade de fazer com que quem lá está faça um movimento, eu falava no Jornal da Cultura, agora no ano passado, no final, que eu quero repetir. O Brasil fez uma constituinte, já vai fazer quase 30 anos. Uma boa parcela da população brasileira não tinha nascido. O país era menos escolarizado, tinha um desenvolvimento menor, tinha uma democracia que estava só no nascimento. Estava na hora de fazer uma outra constituinte específica para discutir reforma política e reforma eleitoral. Concordo, mas agora, essa história do ressurgimento de figuras é muito explorada em filmes de terror, Os monstros sempre voltam. Você pensa que acabou e você tem várias continuações. Eu vejo isso, me sinto naqueles filmes porque trash. Você é patologista? Em filme trash, eu gosto de filme ruim, Porque você com filme ruim, você
vê quem é bom também, você sabe distinguir. E eu vejo um filme ruim acontecendo toda vez que eu vejo essas pessoas de novo no vídeo falando.